Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Sou o pastor Jorge da Igreja Pentecostal Templo de Louvor. Estamos mais uma vez aí para a glória de Deus, ministrando a palavra do Senhor e nossa meditação também no nosso momento aí que vamos aprender sobre nesse campo de batalha espiritual. Amém, querido? Vamos fazer a nossa oração. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, obrigado por esta oportunidade. Toma nas tuas mãos teus filhos, cada inscrito deste canal, derrama da tua bênção, Senhor, capacita-os, ó Deus, a compreender e a vivenciar os seus momentos de conflito, Pai, sempre confiante na vitória, Pai, que o Senhor nos proporcionou em Cristo. Em nome de Jesus, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, querido, graças a Deus então. Amado, que maravilha, né? Sabendo que o nosso Deus é poderoso para nos garantir a vitória, nos perdoou os nossos pecados, nos deu grande oportunidade aí, somos uma nova pessoa em Cristo Jesus, e além da fúria que o diabo ficou, tem outros fatores que também ele ficou mais furioso, mais bravo, é o que nós vamos ver aí nesse campo de batalha espiritual. Então no caminhar da batalha espiritual nós vamos entender que Deus em Cristo Jesus, ele sempre foi nos colocando a nós no seu degrau de autoridade e poder. Nós temos que entender. Amém, querido? Não se esqueça, viu? Deixa seu like, se inscreva, compartilha em nome do Senhor Jesus. No cantinho da tela tem o nosso QR Code aí, Terapiando no Caminho. Vai lá dar uma olhadinha lá, compartilhar conosco, lá ver nossas postagens em nome do Senhor Jesus. Vamos então, querido, fazer uma meditação aqui na palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 19 fala assim: Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque os demônios vos sujeitem, mas alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Amém? Está escrito no céu. Querido, então os discípulos, Deus deu uma ordem aos seus discípulos, eles saíram ali para evangelizar, fizeram um grande trabalho extraordinário, voltaram-se todo mundo contente ali, alegre, porque eles viram que os demônios bateram em retirada, enfermos foram curados, milagre extraordinário aconteceu, e Jesus deixou bem claro para ele: ó, eu dei a vocês poder e autoridade para pisardes em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis porque se sujeitam os espíritos, mas alegrai-vos porque os vossos nomes está escrito no céu. O que nós vamos entender aqui? Quais são a fúria que o diabo tem sobre aqueles que confessam a Cristo como Senhor? Porque a nossa batalha, ela é tremenda. Além de Cristo nos perdoar os pecados, coisas que ele não imaginava, que o sangue de Jesus Cristo nos purificava de todo pecado, um outro fator que Cristo nos fez. Lembra que quando nós fomos fazer a leitura aqui no livro do profeta Ezequiel, e o Isaías 14 também nos confirma, que ele pregou para miríades de anjos, dizendo: colocarei o meu trono acima do trono do Altíssimo e serei semelhante a ele. Ele desejou um lugar de honra, um lugar de privilégio. Embora ele era chefe, ele era líder ali dos demais anjos, né? Mas ele não se contentou com isso. E percebe que então Deus o expulsou, Deus então, ao criar a humanidade, Deus deu ao homem poder de governar a terra, céu, mar, coisas que não foi dado a ele ficou furioso. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, coisas que ele não foi criado, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Porém, hoje somos uma imagem distorcida pelo pecado. Isso deixou ele muito furioso. E outro fator que o deixou mais indignado ainda é que Jesus Cristo, quando ele morreu na cruz, né, ao ressuscitar, ele nos perdoou os nossos pecados na vida daquele que confessa a Cristo como Senhor Jesus. Então, mediante a isso, ele ficou com mais fúria, porque toda pessoa que confessa a Cristo como Senhor, os seus pecados são perdoados. E o outro fator que deixou mais indignado ainda é que Jesus deu a nós, seres tão inferior, deu a nós, seres tão pequenos, tão frágeis, poder e autoridade para expulsá-lo. Olha que coisa tremenda.
Isso é maravilhoso entendermos. Então, eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Quando fala toda a força do inimigo, está dizendo todos os poderes das trevas. Então Deus, Ele nos outorgou este poder. Jesus nos garante o poder sobre os demônios. Isto não deve ser fonte, vamos dizer, da nossa alegria. Ah, eu estou alegre porque eu tenho poder, autoridade espiritual para expulsar demônio. Não. A nossa maior alegria é saber que nossos nomes estão escritos no livro da vida. Nosso nome está escrito lá. O teu nome está escrito lá. Quando você partir dessa vida para outro, você vai direto para a eternidade com Cristo. Nós temos essa garantia. Mas Ele nos deu poder e autoridade para pisar, para expulsar. Então nós estamos em guerra. Então nós não podemos recuar diante dos conflitos que nos vêm. Marcos 16, versículo 15, embora os céticos teólogos, grandes gurus da teologia, né, principalmente aqueles que são os críticos textuais, eles dizem, não, isso aqui foi acrescentado, isso aqui foi colocado, isso aqui não existe, isso aqui não está na Bíblia, mas está, simplesmente está na Bíblia. Né? Marcos 16, versículo 15, e disse-lhe, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, alguns céticos, alguns teólogos céticos, que não crê no milagre, que não crê na cura para os dias atuais, eles ignoram totalmente que o milagre não é para hoje, o milagre só foi para o tempo da igreja primitiva, que Jesus hoje, nós não precisamos exercer esse poder de expulsar demônio, esse poder de falar novas línguas, de ser batizado com o Espírito Santo, mas esse milagre é para nós hoje. Eu admiro quando a pessoa ela começa a entrar em academias teológicas, estudando, chega um tempo que eles começam a negligenciar o que a palavra diz. Eles começam a desclassificar várias palavras que dão ao cristão autoridade. Mas a Bíblia nos deixa claro, está registrado. Como eu vi um podcast esse dia, eles comentando, não, Marcos 16, 15 ao 17, isso aí foi acrescentado, ao 18 foi acrescentado. Isso não foi feito, isso tem, várias pessoas já foram confirmados, vários escritos sagrados disseram que isso aí não foi, esses versículos eles foram postos aí. Isso aí, o homem colocou, querido, pensa bem uma coisa, está escrito, está na palavra. Isso tem perdurado durante 2000 anos, essas palavras. Está escrito isso aí. Então nós temos que aprender a deixar de ser cético e a tomar posse do poder da palavra de Deus. Mas vamos lá então. Disse-lhe Jesus, por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Atos 1:8, Jesus disse, recebereis sobre vós a virtude do Espírito Santo e sereis o quê? Minhas testemunhas. Então o ide está aí. Sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Samaria, como até os confins da terra. Né? Aí fala assim, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. João 12 fala assim, e todos aqueles que confessarem Cristo como Senhor e Salvador, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito a todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí Jesus fala, esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão o quê? Nova língua. O próprio Jesus diz, se nós cremos, faremos obras maiores do que a que ele fez. Essas obras, não está dizendo você morrer na cruz por uma pessoa, nada disso. Mas fazer coisas extraordinárias. Se nós pegarmos livros sobre missiologia, de homens de Deus que impactaram multidões, ganharam almas para Cristo, esses homens fizeram coisas extraordinárias, não são no poder do Espírito Santo. Então eu não posso negligenciar essas questões. Eu não posso dizer que isso não é verdade. Pegarão na serpente e se beber alguma coisa mortífera, nada lhe fará dano algum. O apóstolo Paulo estava na ilha. E ao estar na ilha ali, depois do naufrágio que aconteceu, ele pegou um monte de lenha para colocar na fogueira. Uma víbora saiu do calor.
e mordeu a sua mão, picou a sua mão ali. E todos olharam para Paulo e falaram, vai morrer. Mas não aconteceu nada com ele. Gente, isso é bíblico. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Como que os céticos vão ignorar esses textos bíblicos se o milagre é real? No campo de batalha espiritual, Cristo nos deu poder e autoridade. Você está debaixo da unção, você está debaixo do poder de Deus, pode colocar as mãos na fé e crer que Deus pode ressuscitar uma pessoa. Se é da vontade do Senhor, Ele pode curar uma pessoa que está enferma. Eu já orei por pessoas que estavam cancerosas, elas foram curadas. Orei por pessoas com problemas terríveis, elas foram libertas. Como que eu posso ignorar se a própria palavra nos dá o direito de poder e autoridade? Então o diabo ele tem fúria, porque ele sabe que Deus deu a nós poder e autoridade sobre ele, sobre todas as forças de Satanás que se levanta contra nós. Então você tem poder e autoridade, meu irmão. Não vamos ser céticos, mas levanta na autoridade do nome de Jesus e expulsa esses demônios que quer assolar a tua família, quer atrapalhar teus projetos, teus negócios. Deus vai operar na vontade dele na sua vida, mas existem fatores que é de ordem espiritual e você tem autoridade para repreender em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, toma nas tuas mãos teus filhos, Pai, que eles possam exercer a autoridade do teu nome, que eles possam tomar posse da vitória e que eles venham ser usados em nome do Senhor Jesus. Coberta-nos com teu sangue. Guarda essa casa, guarda esta família, este irmão que está no seu serviço. Guarda, dá o livramento, eu te peço. Em nome de Jesus, ser com eles, meu Pai, conceda a bênção e a vitória. Em nome de Jesus. Amém, querido? Amado, não se esqueça, deixa seu like aí, se inscreva, compartilha, vai no cantinho da tela aí, em nome do Senhor Jesus, acho que tá aqui. É, aqui embaixo. Vai no cantinho da tela aí, né? Vê o nosso QR Code, nosso Instagram ali, Terapiando no Caminho. Vai lá, dá um compartilhar lá, vê o nosso like lá, e, aliás, dá um like lá, e participa das nossas postagens. Amém, querido? Amado, que Deus te abençoe em Cristo Jesus, fica na paz do Senhor.